Olha só, quem já está aqui com a gente no estúdio, doutora Cristiane Azzolini, tudo bem Oi, com você? Thiago, tudo bem? E você? Tudo jóia também. E olha só, nós vamos falar hoje de um assunto que as pessoas têm um pouquinho de dúvidas, mas ao mesmo tempo é algo bem falado aí, que é o jejum intermitente. Que é algo da moda. Que é isso, que é algo da moda. Agora, eu fui pesquisar isso, existem pelo menos 5 modos de fazer esse jejum intermitente. Exatamente. É 16/8, dieta 5/2, come para, tem um monte de coisa. Então vamos lá. O que é o jejum intermitente? Basicamente é você fazer um jejum para usar a gordura que você tem abdominal como fonte de energia. E aí essa gordura vai ser queimada. Para isso a gente vai fazer dentro do teu corpo com o jejum uma reação química lá dentro. E aí você vai fazer cetose, que é um termo técnico, que é a queima de gordura para produzir glicose, e aí você vai emagrecendo, tá? A pergunta é, isso funciona para todo mundo? Como que é? Por isso que tem vários modos de fazer jejum. Porque tem pessoas que com pouco tempo de jejum já conseguem esse resultado. Tem pessoas que precisam muito tempo de jejum, 16 horas de jejum para conseguir esse resultado. Tá? Esse 16 horas eu achei meio estranho, porque 16 horas sem alimentação. Sim. E depois você pode se alimentar 2 a 3 vezes nessas daí, horas por exemplo, restantes. assim, faz um jantar lá, tipo 6 da tarde, a última hora que come, esse horário, passa a noite inteira sem comer, já vai contar 12 horas, daí só vai almoçar. Entendi. Entendeu como funciona? Ele passa a noite sem comer, que já passa mesmo. Sim, já passa. Já passa. Só que ao invés de ele jantar 8, 9 da noite, ele vai jantar tipo 6. Não vou comer mais nada naquele período. Então, meu jejum começou ali. E só vou almoçar Daí, no no outro outro dia eu almoço uma refeição pequena, lógico, né? Tem aquela máxima que eu falo sempre, daí depois tá morrendo de fome, pode comer um boi. Tem que seguir dieta normal, senão não adianta, né? Outra coisa, Thiago, é assim, ó, você sabe que eu trabalho sempre fazendo a medicina trabalhada em evidência científica, Não é do nada. Existem estudos bem legais sobre o jejum intermitente, porém não são finalizados ainda, tá? Então, lógico, começa isso em animais, daí depois em seres humanos. O que acontece? Com a minha experiência clínica, o que eu já tive? Já indiquei jejum intermitente para paciente e já vi os dois lados, o que funcionou e o que não funcionou. Quando não funciona, a gente tem que se perguntar por que não funciona? Porque fisiologicamente o sistema das pessoas é o mesmo, né? A gente tem fígado, tem rim, tem coração bate, tudo tem que funcionar. Precisa queimar caloria, precisa ganhar e assim por diante. Só que nós temos uma coisa chamada, que é o hormônio, que é a parte endócrina, que é o que rege o nosso sistema, e que de repente o jejum intermitente pode alterar alguns hormônios. E aí a dieta, esse não é uma dieta, a gente não pode chamar de dieta, isso não é uma dieta, o jejum a gente pode chamar de um tratamento, mas não uma dieta. Jejum intermitente não é dieta, né? Vamos deixar claro, porque você continua comendo, só que você não é um... No jejum intermitente você pode trabalhar uma dieta, mas o jejum não é um tipo de dieta, é um tipo de tratamento, né? Sim, você está deixando de comer em determinado tempo. Usando isso como uma estratégia, uma técnica. Só que, de repente, pode não funcionar para você. Porque a gente vai mexer e vai trabalhar fazendo essas reações bioquímicas e, de repente, não foi legal para você. A gente alterou hormônios que para você são importantes e fazem diferença e que o teu corpo, ao invés de responder bem ao jejum, respondeu mal. Tem gente que até engorda fazendo jejum intermitente. Porque a produção de hormônio foi maior do que o necessário então, e assim por diante, o que eu, Cris, hoje eu faço, antes de indicar um jejum intermitente, eu vou pedir os exames e ver como é que está a parte hormonal, porque daí eu tenho uma referência. Daí depois, com o jejum, deu certo, não deu certo, não deu certo, eu vou fazer de novo os exames e vou ver o que alterou. Se alterou, teve alteração, o jejum intermitente não vai funcionar para aquela pessoa nunca nessa vida.
Interessante, porque e até tem a dieta do guerreiro, que eles chamam, que é assim, você não come nada durante o dia inteiro e à noite você vai lá e come que nem um boi. Para algumas pessoas pode funcionar, para outras não. É. O fato de comer à noite, vamos pegar o pessoal que trabalha de noite, os enfermeiros, por exemplo, que trabalham 12 horas, turno de 12 horas, essas coisas. São as pessoas que mais sofrem em termos de emagrecimento e mais ganham peso, porque metabolicamente, depois das 3 da tarde, 3h30, 4 horas, nós começamos a ter queda hormonal de hormônios que são importantes para o nosso metabolismo. Por isso que o metabolismo vai ficando lento depois do almoço. Exatamente, vai ficando lento. E daí para o final do dia... Ele morre. Ele quase morre, bem isso mesmo. E essas pessoas que trabalham noturno, elas comem por volta de 10, 11 horas da noite. E durante o turno das 12 horas que eles não dormem, eles vão fazer de conta que como se fosse o dia. Eles vão comer em horários intervalados, entende? Daí faz o café da manhã como se fosse o jantar deles, né? E essas pessoas são as que mais engordam. Então, dieta do guerreiro, se a gente for ver, essa dieta é uma dieta fadada de tudo errado. Porque horário de comer de dia e horário de dormir é de noite. Simples assim. Simples assim. Simples assim. Isso é interessante a gente falar para você de casa, porque, como a doutora Cris está falando, a dieta intermitente, ou o jejum intermitente, né, como é o termo certinho, não é para todo mundo, porque às vezes pode tornar algo muito pior depois, Muito porque pior. a pessoa pode ficar debilitada também. Eu demorei muito para consertar a parte hormonal dessa paciente depois que ela fez o jejum intermitente. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vê e tá na moda e funciona para um, para o outro, que às vezes a gente vai prejudicar a nossa saúde, né? E aí depois o conserto sempre é mais doloroso, é mais difícil. Aí, por exemplo, tá, mas vamos imaginar que eu estou fazendo esse jejum intermitente e eu quero emagrecer, mas eu não estou conseguindo. Seria porque eu estou comendo os alimentos errados também? Pode ser, daí vai depender da anamnese alimentar da profissional que está te atendendo, mas provavelmente você está comendo errado. É duro que a coisa funciona assim, ó, quando você pega uma pessoa ali na tua frente e ela quer emagrecer, a gente tem que olhar inúmeros fatores. Dentre eles, assim, a primeira coisa na consulta que a gente faz é realmente fazer uma anamnese alimentar. Existe um erro alimentar? O que você está comendo? O que você está comendo. É a primeira parte. Primeiro a gente conserta erros alimentares. Aí depois que a gente consertou erros alimentares e ela não está emagrecendo, aí a gente tem que pesquisar o que nesse corpo não funciona bem. O que não está funcionando direito? Qual é o problema? Eu tenho dificuldade de quê? Eu absorvo mais gordura, meu corpo metaboliza mais gordura, é mais açúcar, o que eu retenho mais? Por que eu retenho? Entende? Então, é uma pesquisa que vai... Pesquisa entre aspas, mas esse é um protocolo, né, que a gente tem que seguir. Eu tenho que corrigir erros alimentares, depois eu tenho que ver a parte metabólica, daí para isso que a gente faz os exames, para nos auxiliar nesse diagnóstico, a parte emocional. O peso está ligado a tantas coisas. Que não é por isso que as pessoas falam a dieta funcional ou a nutrição funcional, ela também se baseia nisso, porque é uma coisa individual, não tem o que fazer. Ó, você falou uma coisa que agora eu lembrei que os pacientes falam para mim, eu não sabia que a nutrição tinha especialidades igual médico. Então, a nutrição tem especialidades igual ao médico mesmo. Sim, temos a nutricionista funcional, a nutricionista esportiva, a nutricionista que é clínica geral. Sim. Que é o médico clínico geral, ela vai tratar de tudo. Saúde coletiva, é um monte de coisa, né? Isso mesmo. Então, essas especialidades, qual é a finalidade dela? Às vezes, você se encaixa em alguma especialidade dessa que adapta no teu estilo de vida.
Entende? uma esportiva, né? Que você quer ganhar massa muscular e quer perder peso, então ela é definida para aquilo. A tua alimentação vai ser baseada naquilo. Naquilo. Exatamente. Exatamente. Naquele teu objetivo. Daí você vai fazer saudável ou não, né? Porque às vezes aí eu tenho que tomar suplemento ou não. Eu tenho um objetivo, que é ganho de massa muscular. Então eu vou fazer... Determinados... Eu vou na especialista de nutrição esportiva, enfim. Mas o bacana, que eu gosto de conversar sempre, é prevenção. Mais uma vez eu vou falar sobre isso. Não é simplesmente você ler na revista, né, Cris? Jejum intermitente. Vou fazer, vou começar e depois você tem um problema posterior. Por isso é importante sempre procurar uma nutricionista, uma orientação médica, né? Porque tudo faz diferença, assim, né? A gente pensa que a nutrição é uma coisa simples, que, puxa vida, comer, né? Comer é uma coisa simples, a gente faz diariamente, né? Mas tem pessoas, Thiago, que não sabem, eu não sei nem distinguir, nem definir o que é carboidrato. Carboidrato, aonde que tem carboidrato? Aonde que tem proteína? O básico, às vezes, ela não sabe. Então, isso tem que aprender desde lá do comecinho. Ontem mesmo, eu estava voltando de viagem e parei em Guarapuava para comer. Era almoço. E daí eu estava dando carona para uma pessoa que falou assim para mim, o que eu fiz de errado? O que eu comi de errado? Na parada do almoço ali. Na parada do almoço. Daí eu falei assim, você comeu na tua refeição 4 carboidratos, 4 tipos, mas o que era carboidrato lá? Uhum. Entendeu? Então, olha, daí a pessoa comeu um sanduíche, então tinha o pão, que era um carboidrato. Daí pediu uma batata, obviamente era frita, era outro carboidrato. Daí acompanhou com a gordura. De um suco de laranja, que a gente já falou várias vezes aqui, que é um tipo de carboidrato também. Tem o açúcar da fruta, que é um tipo de carboidrato, que se soma aí, né? E aí, o que eu fiz de errado ainda? Peguei a fritura, que é... Quita-se também. Aí, daí a pessoa falou assim pra mim, puxa vida, eu achei ainda que o suco de laranja ia ser o menos pior. Então então você veja, ele somou coisas e errou sem querer, sem saber, por não ter conhecimento. E eu sempre digo, vou falar mais uma vez para vocês de casa. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu só como salada e arroz. Sim, o arroz é carboidrato também, não é, Cris? Não é, claro, o arroz é carboidrato também. Eu já comi um pouquinho de arroz e batata, mas isso são dois. É igual aquela história, Thiago, eu não misturo carboidrato na refeição, eu não pego batata e arroz. Sim, você pode não pegar batata e arroz, mas se o teu arroz for proporcional à quantidade de batata que iria ter, então você pegou o dobro de arroz que você pegaria, deu da mesma, entende? Se você comer só batata e não arroz... De repente você vai pegar um monte de batata que os dois juntos, arroz com a batata, não dá diferença. Então, assim, é conhecimento, por isso que a gente precisa de orientação. Parece simples, mas não é assim tão simples. E aí, quando a gente entra num tipo de tratamento que nem jejum intermitente, que você vai trabalhar isso absolutamente sozinho, tá fadada a dar errado. Porque você não tem uma orientação do que você está fazendo. E a hora que você vai comer, o que eu posso comer? O que eu vou comer? Isso, né? O que eu vou poder comer agora? Quanto eu vou poder comer? Eu tô de jejum o dia inteiro, não comi a noite inteira. Eu vou comer agora na hora do almoço. O que você pode comer na hora do almoço, você sabe? E na hora do lanche? E na hora do lanche. E adianta, eu posso comer quanto daquilo que eu vou comer? Senão não vai dar certo. Ai. É muito legal esse papo sempre, porque isso é informação para você que tá em casa, às vezes quer emagrecer e não sabe. São essas coisas simples, pequenos detalhes, mas que fazem toda a diferença, né? Total. Muito bem, gente. Hoje nós falamos de jejum intermitente. Outras oportunidades a gente vai falar também sobre outros tipos de dietas que também são dúvidas e aí deixam as pessoas um pouquinho sem saber o que fazer, né? Cris, mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço, já. O convite sempre maravilhoso de estar aqui nesse programa que eu adoro. Obrigado, Cris.